Então, a gente começou a aula de hoje recapitulando o que a gente viu na aula passada. A gente comentou sobre silabários e ideogramas, que todo japonês, tanto hiragana quanto katakana, eles são considerados silabários. Por quê? Porque a maioria das letras são formadas por uma vogal e uma consoante. No caso, uma consoante e uma vogal. Tirando, com exceção das 5 vogais puras, todas as outras, tanto do hiragana e do katakana, são silabários, porque são compostas, possui tanto uma consoante quanto uma vogal, por isso que não pode ser considerado um alfabeto. Sobre os ideogramas, é a linguagem trazida da China, através da imigração, e no japonês moderno, a gente basicamente utiliza essas 3 linguagens, o hiragana, o katakana e o kanji, esses 3 sistemas de escrita. O hiragana e o katakana podem ser considerados silabários, justamente por essa ideia aqui. Indo para a ordem de aprendizado, a gente comentou nessa aula também, assim como na anterior, que a gente começaria aprendendo hiragana, depois passaríamos para o katakana e veríamos um pouco de gramática também, e depois terminaríamos vendo kanji, alguns dos kanjis do N5, junto com gramática, que é o estudo padrão da língua japonesa, gramática junto com kanji. E daí surgem as outras coisas, como escuta, compreensão textual, mas essa é a padronização entre gramática e kanji, a gente vai alternando geralmente. E eu comentei também sobre a apresentação própria, ou Jiko Shoukai, que eu pedi para todo mundo fazer na aula passada, para todo mundo, na verdade não fazer, mas para todo mundo praticar e ler um pouco sobre isso na aula passada, que a gente falaria na aula de hoje como a gente fez. E aqui, Jiko Shoukai. Todo mundo se apresentou, todo mundo teve a oportunidade de se apresentar, de falar, e eu debati um pouco sobre o quanto é importante a gente falar para aprender um idioma. Eu falei mais focando no japonês mesmo. Por quê? Porque praticar a fala é muito importante, porque aprender japonês não é só saber ler ou decorar palavras, a gente precisa conseguir usar o que aprendeu. Por exemplo, saber falar hajimemashite, mas se alguém pedir para você falar, você não vai entender o que a pessoa está dizendo para você. Por isso que a gente precisa conseguir responder sem ficar pensando muito em português. E é por isso que durante as aulas vamos praticar muito falando. E mesmo que todo mundo erre, eu comentei que estava tudo bem, e que o erro faz parte do aprendizado, e quanto mais o pessoal começar a engajar falando, mais natural vai ficar e mais confiança todo mundo vai ganhar também. Então, eu comentei que para não ter medo de falar, que não precisa falar perfeitamente, o importante é tentar. Aqui, eu falei mais sobre o significado dessa palavra, Jiko Shoukai, né? A gente não tá estudando ideograma ainda. Então, o que eu fiz foi desmembrar um pouco cada partezinha dessa palavra pra gente entender como que funciona os vocabulários em japonês, como eles são repletos de sentimento e significado em cada detalhe. Por exemplo, aqui não vou fazer uma análise de ideograma, mas vou fazer uma análise da palavra escrita em hiragana. Ji seria próprio, ko seria próprio também, isso aqui relacionado no sentido do que a própria pessoa faz, na ação da própria pessoa, na minha ação. E o ko está relacionado à pessoa sozinha, ao eu, não exatamente a uma ação, ele tem uma pequena diferença na nuance. Porém, essa combinação é uma combinação padrão, comum, de jiko, que a gente traduz como eu mesmo. Jiko significa eu mesmo. E shoukai significa apresentação, apresentar algo. Introdução, apresentação. Então, a palavra jiko shoukai significa apresentar a mim. Apresentação própria. Jiko significa eu mesmo. E shoukai significa apresentação. E aqui tem a apresentação, todo mundo falou, porque eu expliquei como era importante a gente praticar essa fala, todo mundo se apresentou durante a aula, e eu vou me apresentar, assim como fiz na aula. Hajimemashite, watashi wa Mayu desu. Yoroshiku onegai shimasu. A gente pode pegar esse yoroshiku, ele geralmente fala rápido. Yoroshiku onegai shimasu, yoroshiku onegai shimasu. Na aula, eu tava falando um pouco separado, mas pro pessoal ir pegando.
Mas na prática, no dia a dia, a gente fala yoroshiku onegai shimasu mais rápido. E aqui a gente inicia o estudo do hiragana. Eu comentei na sala também que hoje a gente aprenderia as 5 vogais puras do hiragana. E dependendo do ritmo do pessoal, a gente vai poder adaptar indo mais rápido ou indo mais devagar. Hoje eu introduzi só 5 vogais, as 5 vogais puras. Então, dependendo do desempenho, eu consigo pensar em uma estratégia de fazer com que eu consiga aumentar a quantidade de kanás ou de letras por dia. Então, aqui temos a forma de aprender. Manabi, kata. Manabi. Manabi significa aprendizado. Vem do verbo manabu, de aprender. Manabi, aprendizado. E kata é jeito, modo de fazer, forma de fazer alguma coisa. Manabi, kata, forma de aprender. Aqui, o que está escrito aqui, né? A ordem de escrita do hiragana, assim como a do katakana e kanji, é muito importante e precisa obrigatoriamente ser respeitada. Hoje aprenderemos as 5 vogais puras do hiragana. Eu comentei na sala também, durante a aula também, que é muito importante que a gente aprenda exatamente como é a ordem, seguir a ordem e a gente já desenvolva essa memória muscular perfeitinha do jeito que é a ordem correta, para que no futuro a gente não tenha problemas de correção de ortografia, que depois que a gente desenvolve a memória muscular, é muito difícil da gente fazer essa correção, e é muito chatinho também. Então, o ideal é que a gente aprenda tudo direitinho e na ordem correta agora. Aqui. Vamos começar falando sobre a ordem das vogais. No português, a gente fala A, E, I, O, U. No japonês, a gente fala A, I, U, E, O. Como se esse A fosse um A com acento agudo, né? A, I, U, o E com circunflexo e o O também. Não existe E no japonês e nem O. É E, O. Aqui temos A, I, U, E, O. E até o fim da tabela vai seguir essa mesma linha de raciocínio. Ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so. Nunca vai ser que ou se. Vai ser sempre com esse som de E. Igualmente o O. Ka, ki, ku, ke, ko. Nunca ko. Só tudo fechadinho, né? Como se tivesse um circunflexo aqui. A, I, U, E, O. Começando pela vogal A, tem 3 tracinhos. Começa por essa, depois essa aqui, e faz a voltinha aqui, A. E essa ordem de escrita obrigatoriamente precisa ser seguida. Começa por esse aqui, e faz esse giro, né? Como se fosse essa bolinha. Escrever ela mais uma vez. Escreve assim. A. Indo para a ordem, lembrando que a gente não segue a mesma ordem do português de A, E, I, O, U, seria A, I, U, E, O. Consequentemente, depois do A, seria o I. A, I, que vai ter 2 tracinhos, vai começar com esse tracinho. Esse daqui a gente faz sem tirar a caneta do papel, o lápis do papel, né? Começa por esse e já puxa pra cima direto, sem tirar do papel. Depois, esse tracinho na frente. Começa por esse, depois assim. Esse é o I. A, I, U. Aqui o U, que vai ter 2 tracinhos também. Vai começar com esse primeiro e assim. Então, assim, mas para baixo, assim. Esse daqui acho que ficou mais harmônico. Como eu tô fazendo no tablet, ele não fica tão perfeitinho, mas no papel é o ideal de fazer e utilizando lápis, eu acredito, pra gente já manter esse costume japonês, que no Japão, nos testes ou coisa do tipo, mais importante, teste, lápis é bem cultural e mais utilizado, e até melhor na minha concepção, não sei se devido ao hábito, é mais normal e mais comum a gente utilizar lápis para fazer os kanás, para fazer as letras, para escrever em japonês.
seguindo a ordem, a gente teria A, I, U, E. O mesmo tracinho igual ao do U, feito em cima, de cima para baixo. Como tá indicando a setinha aqui, que é justamente pra gente não errar essa ordem. Começa aqui e vai pra cá. Essa é uma letra também que a gente, pelo menos essa parte aqui, que a gente não tira a caneta do papel. Quando a gente tá escrevendo, a gente faz essa parte aqui direto, de uma vez, sozinha. Começa aqui o primeiro traço, a gente tira a caneta do papel, aí já vai pro segundo, em que a gente faz sem tirar a caneta do papel. Começa com esse e vai pra cá. Esse é o E. E fechadinho, de som. Pronúncia, né? E. A, I, U, E, O. Também com a mesma pronúncia, fechadinha. Começaria com esse aqui, primeiro traço. Para baixo vem esse traço aqui. E o último, assim, para finalizar. São 3 tracinhos. Mas com esse e assim. Para ficar mais harmônico, eu colocaria ele um pouquinho inclinado para cima, na verdade. Isso é questão de harmonização, dele ficar mais bonitinho mesmo. Na prática, quando a gente escreve rápido, acaba que ele fica um pouco reto. Mas se você quiser padronizar ele bonitinho, acho que fica melhor, mas bonitinho assim, né? Nesse modelo. Aqui, o kakikata, né? O jeito de escrever todos eles. Seria o A por esse traço. Sim, o I, esse aqui. Esse sem sair do papel, né? E quando vai fazer esse tracinho também sem sair do papel, tudo direto. O U, assim. Esse também, sem sair do papel, e faz direto. O E, começar por esse, vai assim. Igualmente, sem sair do papel, essa parte. E o O. Assim. Depois, a gente tem a Tarashi Kotoba. Aqui o A, que a gente já aprendeu agora. Que tá escrito A. Tá. Ra, não é Ha. No japonês, para representar Ha, a gente usa o H. Ra. Atara. Shi. I, que também é um outro que a gente acabou de aprender. Kotoba. Kotoba significa palavra. E atarashi significa novo. Esse shi, esse é o kana shi. Com o i, ele fica prolongado. Shi, atarashi, kotoba. Temos aqui a de encontrar. Também tem todas as palavrinhas estão no final do slide também. O significado, a tradução delas todas direitinho. A encontrar. Ie, casa. Ao, azul. Ou de rei. E essa é a palavra da música do Naruto Bluebird, né? Aoi, né? Que também você já pode até colocar isso que a gente aprendeu, que é o i, que a gente acabou de aprender, esse mesmo aqui. Aoi. A diferença, eu nem ia falar isso, mas a diferença entre ao e aoi, que ao é azul sozinho e aoi vira um adjetivo, mas aí já é uma outra coisa que a gente vai ver mais pra frente. Passando aqui, tem o nosso primeiro treino, que é para ler. Eu pedi pro pessoal ler essas palavras olhando com base aqui em cima, né? Que seria a, ie, iu. E aqui também, eu pedi para todo mundo ler, agora sem olhar a linguagem aqui, a romanização, sem olhar e direto ler elas aqui sem ver nada, né? Ficaria iu. Se você quiser, né? Pausa esse vídeo, tenta ler, aí depois você confere se você leu direitinho. Eu acabei já falando da primeira aqui. Mas iu, ie, como são 2 is, essa aqui fica prolongado. Ie, le, ai, ao, ie. Esse é ie prolongado e esse é ie direto, sem prolongamento. E aqui eu pedi pro pessoal me ajudar a escrever essas palavrinhas com base nessas que estão aqui em cima. Exemplo, para escrever aí, eu usaria o terceiro
E o quinto, e eu pedi para todo mundo falar, para escrever tal palavra, qual você usaria? Qual desses? O primeiro, o segundo, e elas estão fora de ordem. Elas não estão na ordem A, I, U, E, O. Isso força o cérebro a assimilar, independente da ordem, a letra sozinha, como ela é, independente de seguir a ordem A, I, U, E, O. Que algumas pessoas acabam decorando muito, fica fixo nessa ordem de A, I, U, E, O. Mas na prática, a letra aparece sozinha na palavra, independente da ordem. Para escrever I, U, você vai pausar o vídeo, vai tentar escrever elas e agora vamos conferir para ver se tá certo, né? Que durante a aula foi mais dinâmico, que eu pedi pro pessoal estar participando, eu acho importante essa exposição, pra gente ir perdendo o medo de falar, o medo de errar também, né? E seria o quinto e o quarto. E o E seria o quarto e o segundo. E 2 vezes o quinto e o segundo. E ao seria o terceiro e o primeiro. Assim. Aqui estão os vocabulários. A, encontrar. E, casa. E, não. Aqui é uma interessante para não confundir essas duas palavras. E, rapidinho, significa casa. E, com 2 is, prolongado, significa não. E, dizer, falar. Ai, amor. Ao, azul. E, em cima, né? Aqui eu coloquei em entre parênteses, porque precisaria de uma partícula pra gente representar esse em. Mas seria cima, a tradução assim, desse ue, cima. E o seria rei. Aqui eu expliquei a shukudai. Shukudai significa homework, né? Tarefa para fazer em casa, assim, bem literal. Tarefa que se faz em casa. Escreve assim. Shukudai em algumas romanizações, algumas você pode usar shu assim também. Shukudai. A gente não vai se apegar tanto à romanização porque eu vou induzir que vocês decorem só o hiragana e o katakana mesmo. Porque a romanização, ela é muito relativa. Eu posso escrever shukudai assim, eu posso escrever assim, tá certo dos dois jeitos. Por isso que a romanização, a gente usa para tentar reproduzir os sons e para ficar mais fácil pra gente aprender e também porque é o nosso alfabeto, né? O alfabeto fora do Japão. Então, eu recomendaria não se apegar tanto à romanização, ela mais atrapalha do que ajuda, e pegar realmente a pronúncia delas como são, para até ser uma forma de forçar o cérebro a pegar e decorar esses kanás assim, né? Essas letras, assim, do jeito que são. E aqui é a homework que eu mandei no grupo. Você basicamente vai responder, vai praticar a escrita e harmonização dessas letrinhas, essas 5 vogais puras, a, i, u, e, o, e em seguida completar as palavras. E uma coisa que eu recomendo é que você faça essa parte aqui depois de já ter certeza que você aprendeu e pegou direitinho a escrita delas, decorou tudo direitinho, que aí essa aqui vira como uma espécie de renshu, né? Uma espécie de revisão para você treinar ela na prática, escrevendo uma palavra nova, né? E você já treina o vocabulário também. E é basicamente isso. Eu comentei com o pessoal que foi pouca coisa, a aula não foi as 2 horas completas, porque eu não tenho muito embasamento para saber o ritmo que eu devo seguir. Se eu devo ir um pouco mais rápido, um pouco mais devagar no ritmo de aprendizado. Isso vai ser relativo, depende do ritmo da turma. Por isso que hoje a gente só aprendeu as 5 vogais puras. Na próxima aula, dependendo do desempenho, dependendo de como o pessoal estiver indo, a gente pode pegar a kagyo e a sagyo, a linha do ka e a linha do sa. Ou até mesmo a do ta, quem sabe. Depende realmente do desempenho, de como que o pessoal tá conseguindo decorar, aprender, desenvolver essa memória muscular dos kanás, das letras. E em suma, o que eu disse foi basicamente isso. A aula foi basicamente isso também. Eu falei pro pessoal que sobre essa shukudai aqui,
que eles me mandassem fotos, seja no grupo ou no privado, porque algumas pessoas se sentem realmente mais à vontade mandando no privado, pra eu ver como que tá a questão da harmonização do canal, como que ele tá ficando, como que tá ficando a harmonização dele, porque ter uma caligrafia bonitinha é bem importante no japonês, isso é meio cultural, então é importante que a gente desenvolva isso. É meio chato no começo, mas com o tempo a gente vai até acostumando com a ideia. No começo eu também não gostava, depois eu fui acostumando. E foi basicamente isso a aula de hoje.